Nesta aula, eu pedi para vocês imaginarem como que seria a nossa vida se outras pessoas pudessem ler os nossos pensamentos. O que mudaria na interação entre as pessoas se tivesse esse acesso, como se fosse uma legenda, se os nossos pensamentos fossem legendados? E aí eu estou conversando com alguém, a outra pessoa pode saber o que é que eu estou pensando. Já pensou? Né? E como seria se eu pudesse saber a todo momento o que a outra pessoa está pensando? As nossas interações seriam bem diferentes, porque afinal de contas, esse movimento, né, de o que é que eu vou dizer, o que é que eu posso dizer, o que eu não posso, o que é adequado eu dizer, o que não é. Será que a pessoa vai ficar magoada? Será que a pessoa vai se decepcionar comigo? Será que eu vou machucá-la? Será que eu vou deixá-la com raiva? Tudo isso faz parte, né? Existem filtros entre o que a gente sente e o que a gente permite demonstrar, entre o que a gente pensa e o que a gente coloca em palavras, entre as nossas emoções e o que a gente expressa. E esses filtros, controles, às vezes são tão grandes que tem alguns conteúdos que a gente até evita pensar, né? Porque são incômodos, porque perturbam. Então, mesmo em conversas com pessoas que a gente tem amizade, tem afinidade, gosta de conversar, tem assuntos que a gente evita, tem coisas que a gente sabe que se dizer a pessoa vai ficar chateada, desapontada, tem coisas que a gente se envergonha, não quer que a outra pessoa saiba da gente. Ou seja, né, nós não dizemos tudo o que pensamos. Existe todo um processo de censura em que a gente não diz o que a gente pensa. Como é, então, num processo de análise em que a regra é fale o que vier ao pensamento? Pois é, a gente percebe que tem resistências. Não é fácil falar o que vem ao pensamento. Quando a gente vai tentar falar o que vem ao pensamento, obstáculos surgem, resistência surge. Então eu trouxe aqui um trechinho, né, do Legião Urbana, que na música é dito assim: eu sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Né? Na análise a gente está buscando ali no que é dito, no que emerge, no que se repete, no que é recorrente, nos conteúdos trazidos. E o que a pessoa não está conseguindo dizer? O que a pessoa não consegue colocar em palavras? Quando que as barreiras se erguem? Quando que as resistências surgem? E fica difícil colocar em palavras. Aqui é uma tirinha da Mafalda, né? Esses slides eu tô tomando emprestado de um professor que é muito amigo meu, ele participou da nossa aula, né? O professor Tom. E ele gosta muito, na verdade é o tema de interesse, de estudo, de pesquisa dele, que é de resistências. E aí ele me passou os slides da aula de resistência, tinha essa tirinha, o trecho do Legião Urbana, né? Bem interessante. A Mafalda pergunta assim nessa tirinha: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Então, pois é, se ao longo da nossa vida existe tanta coisa que a gente deixa de dizer, tanta coisa que a gente evita, que a gente sabe que não deve ser dito, que é inadequado, que é constrangedor, que magoaria, que causaria raiva. Quando eu não digo, ou então, se eu falar eu vou me sentir frágil, vou me sentir vulnerável, vou me envergonhar. Eu não tenho esse hábito de falar do que eu sinto, eu não costumo falar do que eu sinto. O que acontece, né? Quando as pessoas não colocam em palavras o que elas sentem, com tudo que a gente evita falar nas nossas relações? Essa é uma pergunta, assim, muito boa, muito bem-vinda para a gente pensar as resistências. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? E o nosso exercício hoje vai nessa direção também, né? Pensar no quanto muitas vezes é difícil falar do que a gente sente. Porque as pessoas poderiam pensar assim: nossa, a pessoa vai até um atendimento, ela procura psicoterapia, ela marca um horário, ela está pagando. Por que ela não fala do que está acontecendo?
Né? A pessoa está sofrendo, está doendo, está perdoando. Por que ela não fala do que está acontecendo? Por que é tão difícil para ela? Hoje, com a nossa aula de hoje, nós temos mais elementos para reconhecer isso. Né? Falar do que a gente sente não é fácil. E às vezes, quanto mais significativo emocionalmente é um conteúdo, mais difícil fala dele. Né? E essa cena da paciente April, do seriado In Treatment, também mostra isso. A April diz assim: eu estou tentando falar, é que as palavras não saem. E aí, como é que é pra gente quando a paciente conta de algo que as palavras não saem, que tá difícil colocar em palavras? No caso, a April pergunta assim: posso escrever? E o terapeuta fala: claro. E ela traz, então, esse conteúdo tão difícil, tão dolorido, que não, para ela está sendo todo um processo para colocar em palavras, ela anota e entrega o bilhetinho. Eu acho que é bem representativo do quanto na análise tem essa busca por conseguir colocar em palavras o que a gente sente, conseguir colocar em palavras o que está acontecendo. Lembrando, né, essa cena ilustra bem como os eixos do processo de análise, os eixos da terapia são as palavras e a relação. Né? Essa cena mostra ali o bilhetinho com palavras que ela não está conseguindo dizer, então ela vai lá e escreve, e a relação que vai se construindo ali. Então, gente, num processo de análise, uma análise ou uma terapia acontecem pelas palavras trocadas e pelas relações que elas organizam. No nosso exercício de hoje, eu gostaria que vocês refletissem sobre alguns pontos que foram abordados ao longo da aula. E as nossas questões são: como é para alguém poder falar sobre o que sente? Que dificuldades uma pessoa encontra para poder falar sobre o que sente no dia a dia? E que dificuldades uma pessoa encontra para poder falar sobre o que sente nos atendimentos em uma psicoterapia? E aí, esse é o tema da nossa aula de hoje: como é para alguém poder falar sobre o que sente, ok?